Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre a segunda metade do século XIX na Europa. Destaques para a Primavera dos Povos, a Comuna de Paris, a Segunda Revolução Industrial e La Belle Époque. Então, bora comigo! A Primavera dos Povos são movimentos nacionalistas liberais que vão ocorrer na Europa em 1848. Ela vai derrubar os últimos resquícios absolutistas. Na Itália e na Alemanha vai começar as unificações italiana e alemã. Tá? Vai ter uma pitadinha também de socialismo, principalmente utópico, na sua formação aí. Mas, acima de tudo, a primavera ela é marcada por movimentos liberais e nacionalistas. Quando eu falo liberal, vocês têm que pensar burgueses. É a burguesia buscando consolidar o seu poder. Aquilo que começou lá na Revolução Francesa, né? A burguesia buscando tomar o poder, consolidar seus ideais, estabelecer governos constitucionais, liberais, vai se consolidar na Primavera dos Povos. E também o nacionalismo. Esse nacionalismo, ele é para as unificações italiana, alemã, em alguns casos para o país libertar do domínio estrangeiro. A Primavera, ela tem as suas particularidades em cada país. Polônia, Bélgica, Itália, Alemanha, França, tá? Mas é importante que vocês entendam que elas têm em comum essas características liberais e nacionalistas. Vai ter uma pitadinha de socialismo, uma participação popular, pois existe um novo componente político-social na Europa, que é a classe proletária cada vez maior, só que agora liderada pelos socialistas. Então esse proletariado passa a ter uma condução socialista e também será importante na primavera. Mas a liderança, não vacilem, a liderança do movimento coube à burguesia. Então daí são movimentos, acima de tudo, liberais e nacionalistas. Inclusive, pessoal, respingou aqui no Brasil. A revolta praieira, ela vai ter a influência da Primavera dos Povos. Lembra a revolta praieira lá em Pernambuco? Uma revolta liberal, mas que acaba com uma pitadinha um pouco mais social, através do famoso Manifesto ao Mundo, onde tinha umas propostas mais radicais de voto universal, distribuição de terras e implantação de uma república, tá? Esse movimento foi em 1847, 48, ocorreu lá em Pernambuco. Então, focando para os turbos, Primavera dos Povos, movimentos liberais nacionalistas ocorridos na Europa, vai derrubar os últimos resquícios absolutistas. São movimentos liderados pela burguesia, vai estabelecer governos constitucionais, vai dar início às unificações da Itália e da Alemanha. Veja bem, não consolida. É o início do processo de unificações da Itália e da Alemanha. E no Brasil influenciou a revolta praieira. Outro episódio bastante marcante, né, agora já mais para o final do século, foi a famosa Comuna de Paris. A Comuna de Paris ela é de 1871. Tá? A Comuna de Paris era o seguinte, estava acontecendo uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, que é a guerra que vai consolidar a unificação da Alemanha. A Prússia, que é quem liderava a unificação alemã, vai derrotar definitivamente a França na Batalha de Sedan. Inclusive, Napoleão III, que estava lutando, foi preso nessa batalha. Após derrotar os franceses lá em Sedan, o exército prussiano vai marchar em direção a Paris para consolidar a vitória. Então o exército prussiano marcha em direção a Paris. Vamos, que os alemães ficam duros. Vamos lá! O prefeito, o governador de Paris, se rende. O exército francês também se rende. Ai, que medo! Ele é prussianê. Ai, que medo! Eles se renderam. Mas o povo francês não. O povo francês de Paris, o povo parisiense, melhor falando,
O povo parisiense, liderado pelos socialistas, agora sim, já socialismo marxista, eles não se rendem. O povo não se rendeu. O povo francês, liderado pelos socialistas marxistas, vai pegar em armas e vai defender Paris, bairro por bairro, rua por rua, calçada por calçada. Vão erguer barricadas para lutar contra o exército prussiano. E olhem que bonito. O povo parisiense vence. E eles impedem que a Prússia tome Paris. Aí o povo, liderado pelos socialistas, pensou: para que entregar o poder para um governo que nunca fez nada por nós? Para um governo, para uma prefeitura que se entregou facilmente. Quer saber de uma coisa? Vamos nós mesmos nos autogovernarmos. E aí começa a primeira experiência socialista da história. É a primeira experiência socialista da história. A Comuna de Paris. A palavra comuna significa autogoverno. Eles vão tomar medidas socialistas, vão nacionalizar empresas, vão fazer uma reforma agrária, o voto universal, inclusive para mulheres. Olha que bacana. Vão retomar o calendário revolucionário francês. Puxa, professor, que bacana essa experiência socialista. Ela é, só que ela durou apenas 70 dias. Porque os exércitos prussiano e francês uniram-se. Olha que absurdo, estavam se matando até agora. Esses exércitos uniram e massacraram a Comuna de Paris. A primeira experiência socialista marxista da história. Não foi duradoura, mas mostra a força desse novo componente político-social revolucionário na Europa. O proletariado liderado pelos marxistas. A segunda revolução industrial é marcada pelo advento do aço, do petróleo e da eletricidade. A primeira foi marcada pelo uso do carvão e ferro. A segunda, aço, petróleo e eletricidade. Motor a explosão, surgimento de carros, né? Na Inglaterra é chamada Era Vitoriana. A Rainha Vitória. O expansionismo inglês na África e na Ásia. A construção de grandes edifícios, de metrôs, de trens, tá? Telégrafo. Só que ao mesmo tempo que nós temos essa era vitoriana bela, todo esse esplendor aí, nós temos também operários vivendo em condições terríveis, moradias insalubres, morrendo de tuberculose. Então a era vitoriana, por um lado, é marcada por essa beleza, a arte pela arte, o esteticismo, essas evoluções todas. Mas, por outro lado, por uma hipocrisia muito grande, uma demagogia, um conservadorismo, pois ao mesmo tempo que temos toda essa evolução, temos milhares de pessoas morando em bairros de operários terríveis, com muitas doenças e vivendo na miséria. A Belle Époque é um período de paz e desenvolvimentismo na Europa que vai do final da Guerra Franco-Prussiana e vai acabar com o início da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, a invenção do cinema, do avião, do rádio, do carro. É um período de tecnologia, de muitos avanços na Europa, mas que veremos na aula da Primeira Guerra Mundial. Um beijo e até lá.